Inconformados, um clube é um grupo de pessoas reunido com o mesmo objetivo em mente. E é isso que eu sinto aqui no canal com interações como essa do Fernando, que mandou para mim o link da alteração que houve no contrato da Nucrypto para a gente analisar junto e levantar os pontos de atenção para você saber. E em respeito aos inconformados membros do clube que não podem assistir o vídeo até o final, eu trouxe os 6 principais pontos que eu vou tratar no vídeo completo. Eu recomendo que você mande esse vídeo para você mesmo num grupo do WhatsApp, eu mesmo faço isso, para assistir depois na íntegra, para entender ponto a ponto desse contrato. O primeiro desses pontos é o seguinte: o Nubank não se responsabiliza pelos pagamentos do tributo. Você tem que fazer esse pagamento. Segundo ponto, que vai influenciar em vários dos pontos que eu vou falar aqui. O Nubank hospeda a sua operação de cripto sobre um CNPJ nacional de uma empresa chamada Nucrypto Limitada. Terceiro ponto, o Nubank detém apenas a posse dos seus ativos, sendo que a propriedade ela é sua, ou seja, ele apenas custodia, mas quem é o dono do seu ativo é você. Quarto ponto, nessa intermediação que o Nubank faz, ele não executa compra nem venda dos seus ativos. Quem faz isso é um grupo de empresas terceiras prestadoras de serviço que o Nubank selecionou, o que é benéfico porque ele tem vários orçamentos e pode escolher o orçamento com o menor preço de compra e o maior preço de venda. Quinto ponto, e aqui no Brasil isso é uma caixinha de surpresas. Você tem que ficar atento às mudanças nas leis que regem as criptomoedas, porque o Nubank não avisa isso no termo de uso e é obrigação do cliente ficar atento às mudanças. E para isso basta que você se inscreva no canal, porque eu tô sempre atento e vou trazer em primeira mão. E o sexto e último ponto, o Nubank vai te dedurar se você fizer alguma coisa que está contra a Lei 9.613, parágrafo 98, e que eu vou falar aqui no vídeo. Começando, vamos fazer jus àquele ditado que diz: se você não pode comer o boi inteiro, divida ele em bifes. E eu dividi o contrato em 12 bifes, começando por esse aqui ao lado. E nesse bife eu trouxe 3 pontos principais, começando pela questão de enviar e receber as suas criptos pelo Nubank. Essa função veio para ficar e para o Nubank ter colocado no termo de uso, quer dizer que todos os usuários já têm essa função. Segundo ponto, em relação às obrigações, começa com a atualização tanto dos dados quanto do aplicativo. É sua obrigação dar os dados que o Nubank solicita para saber se é você mesmo que está operando. E segundo ponto, manter o aplicativo atualizado, porque ele pode liberar novas funções e você vai ter acesso através da atualização do aplicativo. E o terceiro e último ponto é a questão dos tributos que eu chamei a atenção. O Nubank não se responsabiliza pelos pagamentos dos tributos. Você tem que apurar e pagar esses tributos. Segundo o BIF, a gente tem essas informações e eu quero destacar apenas uma que eu já trouxe lá no início do vídeo como ponto principal. Aqui, o Nubank dá o CNPJ da empresa que fica hospedada a parte cripto. E o que você pode fazer? Você pode consultar o CNPJ que você vai ver que é uma empresa que está hospedada dentro do território nacional, então ela segue as regras de tributação das corretoras criptos nacionais. E isso nos dá o benefício da isenção até R$35 mil em vendas de cripto dentro do mês, que influencia na estratégia de lucrar com a Nucoin, a criptomoeda do Nubank, e eu vou deixar um vídeo aqui acima para você conhecer essa estratégia. O terceiro bife, eu quero destacar 2 pontos que estão embutidos nessa questão aqui do lado. Primeiro deles é o ponto que eu trouxe lá no início. Ele fala que o Nubank detém a posse e não a propriedade do seu ativo. O que quer dizer isso? Ele deixa o seu ativo na carteira, mas a propriedade é sua e ele não pode fazer nada com esse ativo. E o segundo ponto, ele fala que pode delimitar valores mínimos e valores máximos de
compras dentro da parte cripto. Isso que a gente já identifica. Porque você não pode comprar um valor menor do que o mínimo estabelecido no aplicativo, nem o máximo que o Nubank coloca. Se tiver alguma mudança, ele tem que te avisar e deixar isso claro na hora de comprar ou vender o ativo. O quarto bife é esse aqui ao lado e nele tem duas gordurinhas que me deixam incomodado. Primeira delas é a questão dos forks, ou alterações no protocolo do ativo digital que você comprar. Então, se você tem o SDC, Bitcoin, Nucoin ou mesmo o Ether, você tem que ficar atento se houve alguma mudança na funcionalidade da sua criptomoeda. Além de ficar atento aos termos de uso, às leis, você tem que ficar atento também se houve alguma mudança relevante no protocolo da sua criptomoeda. E o segundo ponto, que interfere nas taxas que o Nubank cobra. Ele fala que essas taxas estão embutidas e hoje eu acho a taxa do Nubank muito alta. Por quê? Ela sendo um percentual, se você movimenta um valor pequeno, até vai, ela é viável. Agora, se você movimenta um valor mais alto, essa taxa acaba crescendo exponencialmente. E tem muitas corretoras que cobram valor fixo. Então, o que eu sempre indico é, use o melhor que o banco tem a te proporcionar. Então, talvez vale mais a pena você comprar em outra corretora e transferir para o Nubank para aproveitar da isenção dos 35 mil. O quinto bife traz as informações que estão aqui ao lado e eu destaco os procedimentos de segurança, falando de 2 pontos. Primeiro, sempre atualize as informações cadastrais. Se o Nubank achar que não é você que está por trás do aplicativo, ele vai bloquear a sua conta. E segundo, se alguém tiver a posse da sua senha, fazer compras com o seu PIN, aquela senha de 4 dígitos, entrar no seu aplicativo através da senha que desbloqueia o seu celular, o Nubank não volta atrás e não vai te devolver o dinheiro. Por quê? São as chaves para executar a operação e é sua obrigação ou informar o Nubank que houve um vazamento dessa chave ou manter elas seguras para não ter esse vazamento. Chegando ao sexto bife, a gente tem essas informações ao lado e eu vou destacar 2 delas. Primeiramente, você tem que estar atento às políticas da conta do Nubank. Eu tenho vídeos aqui analisando todos os contratos do Nubank, então fique atento. E o segundo deles, ao enviar ou receber criptomoedas, fique atento ao endereço que você está enviando ou recebendo. O Nubank, a partir do momento que a operação foi finalizada, não tem como voltar atrás. Então confira, reconfira. Fique atento, não só copie e cole. Tem vírus que às vezes vão modificar o endereço, então confira caractere a caractere para saber se está indo realmente para onde você quer enviar. Sétimo bife, a gente tem essas informações ao lado e eu vou destacar 3 delas. Primeiramente, fique atento à rede que você vai selecionar na hora de enviar as criptomoedas. Aqui eu tenho um vídeo gravado enviando criptomoedas da minha carteira do Nubank para Exodus. Então, fique atento ao protocolo que você vai seguir. Segundo ponto, em relação às taxas. As taxas são informadas no momento que você faz a compra. E fique atento, o Nubank pode ter algum bug que essa taxa vai estar maior. Se tiver maior, não execute a operação. Muitas vezes, só você voltar e fazer novamente, a taxa volta ao que ela deveria ser. E o terceiro ponto, ele reforça mais uma vez. Fique atento a roubos ou golpes que você vai sofrer. Ele não se responsabiliza, exceto pelo caso de você obter um ultravioleta. Se você tem o cartão ultravioleta, você tem até 30 mil como seguro em transações digitais. Significa se alguém te lesar até esse valor, o Nubank te ressarce através desse seguro. O oitavo bife traz essas informações ao lado e aqui eu quero destacar apenas uma delas. O Nubank deixa claro que as operações de criptomoedas, elas são extremamente variáveis e voláteis. Então, ao fazer a compra, é muito difícil que o valor que você tinha ali na tela vá se concretizar
sintetizar. Ele pode variar para mais ou para menos. E claro, a gente tem as classes que variam mais e variam menos. Tanto que na nossa estratégia de lucrar com Nucoins, eu sempre priorizo a compra da USDC, que é a criptomoeda baseada no dólar. Ela é a que menos varia das criptomoedas disponíveis no aplicativo do Nubank. O nono BIF traz as informações ao lado e a gente entra nas hipóteses de bloqueio. E eu vou destacar apenas um ponto aqui. Se você tiver alguma dívida com o Nubank, ele vai poder usar os seus ativos digitais, suas criptomoedas, para executar o pagamento dessa dívida. Então fique atento a isso. Ou seja, se enrolou com cartão de crédito, tire os seus ativos digitais do Nubank. E para finalizar, os BIFs estavam pequenos, então eu juntei o 11º, 12º e 13º, que são esses aqui ao lado. E neles eu vou destacar 4 pontos. Primeiramente, esse termo pode ser alterado a qualquer momento, desde que o Nubank te avise sobre essa alteração. Segundo ponto, o prazo de vigência é por período indeterminado, ou seja, se não houver alteração, esse aqui segue vigorando. Terceiro ponto, ele te dá o link para você ler as políticas de privacidade do Nubank. Eu vou deixar todos os links citados no vídeo na descrição aqui abaixo. E fechando com o quarto ponto, que foi o último que eu falei lá no início do vídeo, sobre a Lei 9.613, divulgada em 1998. Se você utilizar a parte cripto de Nubank para fazer lavagem de dinheiro ou ocultar os bens que você tem nessa conta cripto, você está cometendo esse crime e pode sofrer as penas do mesmo crime. Então, fique atento. Por mais que tenha isenção até R$35 mil, ao final do ano você tem que declarar no seu imposto de renda qual era o seu saldo em criptomoedas. Se você não informar esse saldo, o Nubank pode ser o dedo duro que vai falar para a Receita quanto você tem. Concluindo, inconformados, e eu sigo sempre a filosofia que vocês já conhecem no canal. Use os bancos e não deixe os bancos te usarem. E para cripto eu sigo a mesma coisa. O que o Nubank me traz de melhor hoje é a isenção até R$35 mil de vendas de criptomoedas com lucro e também a questão da estratégia da Nucoin que a gente tem aqui no canal. E eu vou deixar ao final o vídeo para você conferir como ela funciona. Mas para minhas operações a longo prazo de criptomoedas, eu prefiro comprar pela Binance do que pelo Nubank. A Binance tem taxas fixas que, para valores maiores e visando longo prazo, é melhor. E para guardar esses ativos de longo prazo, eu uso a carteira da Exodus, que me dá acesso a como se fosse uma carteira digital para que eu deixe os meus ativos com mais segurança. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e já envia esse vídeo para aquela pessoa, aquele amigo que você sabe que está operando de maneira errada para que ele assista e use corretamente o recurso que ele tem em mãos. O conhecimento, ele é libertador e quando você tem o conhecimento cada vez maior, você aproveita as melhores oportunidades do mercado e assim a gente caminha juntos rumo a tão sonhada liberdade financeira.